A China já definiu algumas tecnologias que ela vai colocar para ser desenvolvidas até 2030. E tem algumas dessas tecnologias que parecem coisa de ficção científica. Vamos ver, esse quadro aqui é do Inteligência Limitada, são algumas notícias, né, gerais, assim, sobre que algumas pessoas vão lá para falar sobre essas notícias, sobre esses últimos acontecimentos. Tá? E um deles vai falar sobre essas tecnologias que a China vai desenvolver até 2030. Vamos ver quais são as notícias que tem no Notícia Inteligência Limitada de Agora, hoje. tem uma pessoa que vai entrar com a gente, que acho que quem domina muito esse assunto é o nosso amigo Marcílio também. Eu confesso que eu sou uma grande curiosa, nunca fui para lá. Você já foi para a China? Nunca fui pra China. Eu tenho muita curiosidade. Eu nunca fui Muita. para a China também, nunca fui para a China. Você já foi, Marcílio? Não, nunca fui, mas é um dos lugares que eu tenho muita vontade de ir, de verdade. Eu nunca fui para a China, mas eu tenho muita curiosidade. A gente vai entrar com o Lincoln agora ou a gente vai tentar voltar com o Thiago, meninos? O que, que a gente vai fazer, Andréia? Vai com o Lincoln enquanto a gente arruma uma conexão melhor com o Thiago, porque o Thiago diz que tem algo para falar da misantropia, que vai deixar todo mundo de Eita. cabelo em pé. Então eu acho que vale. Só pra atualizar aí, galera, aquele acontecimento que teve, né, nos celulares, até tava tendo o jogo da Cazé TV, né, e teve um ataque hacker, eu acho, Defesa Civil, e aí mandou uma mensagenzinha, e na mensagenzinha tava escrita a palavra, né, misantropia e tal, enfim. Então, só pra contextualizar vocês aí. Muito a gente ter uma conexão correta, porque ele tem um momento ali da fala dele que precisa estar com um áudio perfeito. Mas enquanto isso, eu acho que o Lincoln já tá aí, né? O Lincoln já tá. Vamos falar com o Lincoln então, para saber tudo que é novidade em relação à China, que o Marcílio domina muito bem e admira bastante, né? Essa tecnologia toda Com certeza. da China, né? Com certeza, eu sou um grande entusiasta das inovações que a China vem fazendo e acho que pode ser uma alternativa a várias tecnologias ocidentais. O Marcílio é muito interessante porque antes, quando a gente falava de tudo que era inovador, a gente falava muito de. Eu, por exemplo, que gosto daquilo que é novo, falava muito de Estados Unidos. Há um tempo atrás, alguns anos atrás. Depois a gente falava de Japão e hoje a gente fala super de China, né? Exatamente, acho que até o Lincoln vai falar um pouco mais com a gente, eu acho que até o próprio Trump ele vem destacando isso, a importância que o Estado tem para fazer investimentos em inovações tecnológicas. A China, querendo ou não, ela consegue ter, com o Partido Comunista Chinês, com o Politburo, com o Comitê Central, uma definição de um plano de longo prazo, coisa que algumas democracias ocidentais não conseguem, a exemplo dos Estados Unidos, do Brasil, sei lá, eventualmente sai o Lula, entra o Flávio Bolsonaro, vai fazer políticas econômicas completamente diferentes. Sai o Trump, entra, sei lá, qual vai ser o presidente democrata. Vai fazer políticas muito diferentes. Na China, claro que existem diferenças entre os membros do Partido Comunista, mas existe muito mais uma lógica a ser seguida. Eles têm o Road and Belt, que é um plano até 2049. Então, acho que esse alinhamento entre Estado e objetivos relacionados à iniciativa privada conseguem fazer com que a China vá superando tecnologias que eram inimagináveis. Por exemplo, um dos pontos que a gente vai discutir com o Lincoln, que eu vou comentar inclusive na parte geopolítica, é que talvez o Trump, até acordando para isso, ele anunciou uma parceria bem estratégica entre a Apple e a Intel, que é uma das produtoras de chip, um dos que a gente chama que é o petróleo do século XXI, né? Percebendo que talvez depender muito da TMSC, que é de Taiwan, ou da Samsung, que é sul-coreana, poderia ser um problema. O Trump comprou 10% da Intel, agora vai obrigar a Apple e algumas empresas do Elon Musk a também utilizar os chips da Intel. E eu, particularmente, não vejo isso como um problema. Acho que os Estados Unidos têm uma grande capacidade de financiamento e tem que investir em setores estratégicos. A questão é que eu acho que a China ela tem mais aporte, né, mais poder para conseguir fazer isso que os Estados Unidos. Até por isso que eles vêm superando os americanos bastante aí. Imagina se acontecesse isso no Brasil, hein, gente? O governo comprando porcentagem de empresa, estatização. Que perigo, hein, galera? Num país onde tem muita gente, né, que defende privatização a qualquer custo. Privatização a qualquer custo, seja caro, seja barato. Imagina se o Brasil faz o contrário. Compra porcentagem de empresas que já são privadas. Meu Deus, o Trump fez isso. Aí sabe o que acontece? Dá um nó na cabecinha de certas pessoas que falam assim, ué, mas peraí. Eu li no grupo do Zap que era pra ser a favor do Trump. Aí o Trump é
tá fazendo o contrário de privatização nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil eu sou a favor de privatização. Que loucura, né, cara? É tipo que a galera assim, ó. O cara é influencer de criação de filhos na internet. Aí ele fala assim, ó, pra você, ele dá de dica pra você. Não deixe seu filho usar tênis, sei lá, branco. Aí você olha a foto do cara, os filhos dele estão sempre de tênis branco. Você fica assim, será que o que ele tá pedindo pra eu não fazer, ele não faz com os filhos dele? Será que esse cara tá me dando a dica verdadeira? Não fica com essa sensação? É estranho, né? Mas, O Lincoln já tá aí com a gente? Oi, Lincoln, boa noite. Boa noite. Boa noite aí, Fernanda, Marcílio, Madeleine. Seja bem-vindo, muito prazer. Obrigado. Eu participei aí, eu fiquei nesse estúdio aí, achei que parecia um lugar como se fosse o apocalipse que a gente via no Mad Max, assim, quando alguém coletasse tralhas assim e empilhasse. Isso foi essa visão que eu tive. A primeira vez que estou participando de longe aqui. De longe, né? Não tem nada a ver com a China aqui o estúdio, né? Não tem nada a ver. Eu tô no Brasil, na verdade, né? Não tô na China, mas então eu tô longe, não tão longe assim. Eu tô aqui na Faria Lima. Olha, então, é melhor a Faria Lima do que o estúdio, é mais tecnológico, pelo menos, né, Madá? Mas Mas aí aí com certeza tem uns dispositivos secretos aí que a gente não sabe, que deve ter uns poderes voodoo, extraterrestres, coisas de todas as tecnologias estão por aí que as pessoas deixaram. Tem, com certeza, com certeza. Mas olha, eu sou a Fernanda, né? Não te conheci pessoalmente ainda. Você sabe que o nosso Vilela tá lá nos States. Deve entrar daqui a pouquinho aqui. Ele tá com problema de conexão. Mas tá todo mundo. Eu tô aqui do lado da Madá, que também é jornalista, do Marcílio, que você já conhece. Né? Bom, E a gente- Pode falar. é um prazer estar aqui. Eu até assim, eu acho que dá para complementar o que o Marcílio trouxe para cá, mas eu trouxe até, Marcílio, eu não sei se você viu, mas eu queria comentar de uma coisa bem específica que não é tão novo, mas eu que produzo bastante conteúdo de China, eu estou sempre pesquisando, sempre lendo alguma coisa que eles trazem, tem sempre vídeos diários, 2 vídeos por dia lá no YouTube também. Esse é um assunto que as pessoas não estão, assim, eu não vejo as pessoas falando muito. E é uma sigla que chama BCI. O BCI nada mais é do que, se a gente, é uma sigla do inglês, né? Que é o Brain Computer Interface. Então é a interface entre o cérebro e um computador, né? E até teve um case bem legal que saiu, foi postado recente esse vídeo. Não dá para saber a data, eu tentei pesquisar exatamente quando foi, mas dá para a gente ver a evolução do Mr. Jiang, né, que é uma pessoa que tinha aquele problema que fica tetraplégico, que ele não tem mais nenhum movimento, que depois de um tempo de prática ele já consegue aí pelo menos controlar a cadeira de rodas dele, usando uma interface cerebral. E se a gente fosse trazer assim, quem está ouvindo isso aí pela primeira vez, BCI, interface cerebral, parece uma coisa meio maluca. Eu acho que um nome mais popular que pelo menos a maioria dos brasileiros que se ligam em tecnologia, que estão buscando, que já ouviu falar, é o Neuralink, do Elon Musk. Então, o Neuralink, eu acho que as pessoas já ouviram, pelo menos têm ideia do que é, e é a evolução disso. Porque o ponto do Neuralink, ele é um produto extremamente, vamos falar assim, invasivo, porque, de uma maneira bem simples, né? Eu não sou da área médica, mas seria como se ele fosse inserido dentro do cérebro. Então, além da cirurgia de abrir o crânio, a gente vai inserir um chip, vamos falar assim, um material dentro do cérebro. E o que os chineses conseguiram recentemente, que até em março desse ano, é um chip não tão invasivo. Então, ao invés de ele ser inserido no meio do cérebro, assim, ele é colocado por cima, encostado, né, vamos falar assim, numa cara. É muito menos invasivo você inserir alguma coisa no cérebro do que a maneira como os chineses desenvolveram. E eles tiveram a primeira aprovação do chip para ser vendido comercialmente. Então já houveram muitos testes, né? Vamos falar assim, eu não diria muitos, mas na proporção que foi divulgada, eles já testaram em alguns chineses que estão recuperando os movimentos. Então tem gente que está conseguindo recuperar movimento de mão, tem gente que está conseguindo fazer movimentos mais leves, assim, vamos falar assim, de usar o controle remoto. E isso é a revolução, vamos falar assim, eu diria dos próximos 5 anos. E por que eu falo dos próximos 5 anos? A China tem sempre os pilares que eles definem
quais vai ser os investimentos? Eles falam assim, poxa, a gente vai investir, vai caminhar para esse lado, eles pensam muito a longo prazo, o Marcílio até comentou aqui, mas existem os pilares que eles colocaram, que são os pilares estratégicos de novos investimentos. E dos 6 que eles colocaram, pré-definiram para 2026, 2030, o primeiro deles, vamos falar assim, é esse que eu comentei do BCI, né, que é o Brain Computer Interface. O segundo, eu não quero entrar nos outros 5 para complementar os 6, mas a título de curiosidade, o segundo pilar que a China vai estar investindo é a tecnologia quântica. Então vamos falar assim, que é dominar os computadores das próximas gerações, é fazer o mesmo computador processar mais rápido. O terceiro é a biomanufatura. Então, Esse negócio como é que chama? Do computação quântica é uma coisa importantíssima, né? A gente precisa deixar os componentes menores e cada vez menores, porque a gente não vai ter recurso no planeta Terra mesmo suficiente para produzir com a quantidade que se produz. Então eu gasto, sei lá, a quantidade de uma liga de plástico ali que tem alguns elementos para fazer uma placa desse tamanho. Cara, se eu deixar a placa desse tamanho com o mesmo processamento, eu gasto metade dos recursos processando a mesma coisa. Né? Então a ideia é essa, economizar recurso mesmo em recurso físico do planeta Terra mesmo. Tentar fazer combustível biológico, materiais biológicos, tentar produzir coisas de maneiras diferentes. 4 é o hidrogênio, é o green hydrogen, né? Então é a maneira do hidrogênio verde e a fusão nuclear para trazer novas maneiras de trazer energia infinita. O próximo seria o que eles chamam de Embodied Intelligence, que é como se fosse a IA, só que no mundo físico. Então a gente está falando de transformar a IA na parte de robô. Inclusive esse chip chinês, se você pensar, o cérebro produz aí os sinais elétricos entre os neurônios, e ele se você pegasse uma explicação também muito simples, é como se houvesse um ruído que pode ser lido, que identifica esses pontos elétricos de comunicação. E se não fosse a IA de hoje em dia, para identificar os padrões desses ruídos entre os neurônios, os chineses não estariam conseguindo ter tanto avanço e progresso nesses chips neurais em relação ao Neuralink do Elon Musk, né? E o sexto e último ponto é a comunicação 6G. Então, assim, a gente fala muito de 5G no 6G, Brasil, mal chegou o 5G, vamos falar assim, só nas principais cidades que chegam, o resto ali é o 4G, mas nada mais é que é uma internet tempo inteiro rápida, presente em tudo. Então esses são 6 pilares que a China está trazendo, e o BCI, né, os pilares de 2026, 2030, o BCI está entre os primeiros, e agora está ficando um pouquinho mais... Eu vou falar que a gente vai começar a ouvir isso um pouco mais, né? Antes a gente só vê em notícias de nicho, a gente escuta um pouquinho mais ali, e isso deve se tornar popular nos próximos meses. Que loucura, hein? E Lincoln, até trazendo uma informação, né? Você falou aí, o desenvolvimento dos chips, que eu falei, são super importantes. O Trump, com certeza, ele quer boicotar isso, né? Não só o Trump. Eu acho que talvez uma das poucas coisas que republicanos e democratas concordam é a necessidade de combater esse avanço dos chineses do ponto de vista econômico e tecnológico. E existe hoje uma máquina, que é a máquina de litografia EUV, que consegue fazer a impressão naqueles chips bem pequenininhos, que hoje só uma empresa produz, que é a ASML, que é lá nos Países Baixos. Isso, e o Trump, pressionando a ASML, não permite que negocie com nenhuma empresa chinesa. Só pode negociar com a Intel, com a Samsung e com a TMSC, que é a de Taiwan, né? Só que a gente teve a informação em dezembro do ano passado, que até utilizando engenharia reversa, eles contrataram uma série de engenheiros da ASML, pegaram essas máquinas de litografia, talvez com algum tipo de espionagem, não sei, e eles conseguiram fazer um protótipo em Shenzhen. Eles falam que eles vão produzir isso de maneira comercial dentro de um prazo de no máximo 3 anos. Ou seja, essa diferença tecnológica que hoje existe por conta dessa limitação da litografia UV, isso vai ser superado pelos chineses também num futuro próximo. Meu Deus. Eu queria saber da sua opinião se você acha que a China vai vencer essa guerra tecnológica com os Estados Unidos, ou se você acha que os americanos ainda têm chance aí de superar os chineses. A nova Guerra Fria. Ó, eu sou suspeito a falar, que eu até brinquei esses dias, que eu sou Shenzhen, né, que é a pessoa que nasceu em Shenzhen. Porque foi a cidade que eu morei por 12 anos. É claro que eu viajei bastante, mas sempre a minha base foi por lá. É legal ver a minha cidade desenvolvendo tecnologias aí que compitam no âmbito global. Agora, falando assim,
a China se especializou em uma única coisa, eu diria. É chato falar nesse aspecto em uma única coisa, mas se não fosse essa costela central, essa espinha dorsal da China, ela não teria chegado onde ela chegou. E ela é muito boa em engenharia reversa. Só que qual que é o ponto especial disso? É muito fácil você pegar um produto, um motor, e fazer o debunk inverso e entender como ele funciona, fazer as partes das peças. Só que o chinês ele conseguiu fazer isso e por questões legais de você não copiar o mesmo produto, por questões de patente, por questões de R&D, né, de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, eles fizeram o seguinte, poxa, a gente tem que fazer o debunk reverso do produto, entender como ele funciona, mas tem coisas que a gente tem que melhorar e mudar, porque a gente não pode copiar integralmente. E com essas mudanças que eles fizeram, eles conseguiam deixar o produto muito mais barato e assim, tecnologia mais barata, produção mais barata, faz toda a diferença na hora de escalar alguma coisa. Então, eles conseguiam fazer isso. E o segundo, eles achavam pontos de melhora que deixavam o produto mais eficiente. E aí, é óbvio que existem dois pontos de vista. Primeiro, é ético você copiar alguma coisa ou estudar ela em detalhes e modelar ela para melhor? Eu diria que é hoje praticamente o que a gente faz com todas o setor de comunicação faz isso. A gente usa muito IA para estudar alguma coisa, modelar, modificar levemente com o nosso toque e deixar isso melhor. Então, eles se especializaram nisso. Todos os produtos que eu vi desenvolver, todas as linhas de crescimento, toda a parte de infraestrutura de cidade, foi modelando produtos de fora. Então, eles faziam uma política atrativa até para o estrangeiro ir para lá. Quando eu cheguei, era assim, era braços abertos, venham todo mundo. Venham para as ZEE, que é as Zonas Econômicas Exclusivas. Estudaram isso aí, gente? No ensino médio ou não? 2015 eles começaram a fechar um pouco o cerco e hoje é aberto entre aspas, vamos falar assim, eles estão com uma nova leva de abertura de vistos, vários países eles estão tentando trazer o estrangeiro de volta para lá e para reter alguns talentos. Então assim, não existe green card chinês. Se um estrangeiro casar com uma chinesa ou vice-versa, vamos falar assim, você não se torna chinês, você não tem um visto permanente, não tem um green card. E por que eu estou falando isso? Existe uma única exceção para você conseguir. Se você tem um PhD em algum tipo de tecnologia ou conhecimento que os chineses têm interesse. Essa é a única maneira de você ter, vamos falar assim, um green card. Existem pequenas... Nossa, isso diz muito sobre os Estados Unidos e sobre a China. Diz muito. Entre outras maneiras, como que você consegue green card nos Estados Unidos? Casando com alguém lá dos Estados Unidos. Então... relação seres humanos, né? Relacionamento amoroso, né? Aparentemente. Ou se não, dinheiro. Então, dinheiro e relacionamento. Agora com a China, não, ó. Inteligência que te faz poder viver lá e conseguir o green card lá. Green card lá, né? Cara, tá vendo? Tá vendo? Aí assim, aí eu elogio. Não, mas o Eric é puxa-saco. O Eric é esquerdinha. Olha lá o Eric comunistinha. Tá errado? Tá ruim? Tá errado? As exceções, mas eu diria mais popular que você hoje conseguiria ter se você tivesse uma especialidade muito grande em física ou em robótica, você tem esse estudo, veio dos Estados Unidos e quer se nacionalizar chinês, você vai conseguir. Caso contrário, não. Baseado nisso, eles sim conseguem pegar conhecimentos específicos que pode ser dos Países Baixos, pode ser de um engenheiro que trabalhou antes em algum lugar, e eles vão conseguir criar uma tecnologia reversa, ou a engenharia reversa de alguma coisa que as pessoas achavam impossível. Eles fizeram isso com a maioria dos produtos. Então, assim, se eu fosse dar o meu palpite, a China vai ganhar essa guerra tecnológica? Quando a gente analisa números de investimento, até o que eu falei do BCI, que é aquele o Brain Computer Interface, e a gente olha o investimento assim no mercado americano, é um mercado que assim já está estimado em 2 bi dólar, 1,5 bi dólar, né? E quando você pega o chinês em 2 bi yuan, é 7 vezes menos, 6 vezes menos que os Estados Unidos. Então assim, é menor. Se você analisa às vezes o investimento em tecnologia, Só a China vai ser menor. Separado, né? Números absolutos, vai ser menor. Então, por mais que todo mundo está de olho para a China, e eu acredito que eles vão conseguir bater de frente muita coisa, eu não sei se a palavra é ultrapassar ou passar os Estados Unidos. É igual muito rumor falar assim, poxa, a economia chinesa vai passar os Estados Unidos muito breve. A gente está falando de 10 tri
de diferença. Estados Unidos tem 30 tri, China tem 19, vamos arredondar para 20 tri. É 50% de diferença de crescimento. Então, mesmo que a China crescesse nas taxas possíveis lá atrás, de 10% ao ano, que não cresce atualmente, e os Estados Unidos parasse de crescer eternamente, que é impossível, mesmo assim seria difícil, é um cenário muito hipotético, onde os Estados Unidos param e a China continua crescendo numa taxa que não existe. Falando de tecnologia, seria muito parecido. Então, se eu pudesse deduzir alguma coisa, vai ser uma nova Guerra Fria, pós-Segunda Guerra, vamos falar assim, só que tecnológica, onde todo mundo está correndo para ter uma IA generativa, acho que esse é o ponto. Quem descobrir isso primeiro vai estar à frente de tudo, porque a IA generativa ela vai conseguir eventualmente desenvolver um chip sozinha ou achar soluções, mas por enquanto eu diria que vai ser uma guerra de dois gigantes influenciando os amigos. E os amigos vão ter que tomar um lado, no caso, Países Baixos. Você quer estar do lado americano ou você quer estar do lado chinês? E aí vai ser a guerra entre esses dois polos. Mas eu não diria que vai ter um campeão, pelo menos eu não consigo prever. Porque é aquilo que a gente já comentou em outros vídeos aqui no canal. O interesse da China não é se tornar hegemônica, né? Que é o caso dos Estados Unidos, quer dominar o mundo. Não, a China não tem essa ideia, né? Eles querem transformar a China no melhor lugar possível no mundo para os chineses, né? Então, até abandonando um pouco a questão tecnológica, mas como você tem uma vivência bem grande, né? Na China, você já visitou Taiwan também? Já? Como que a população enxerga, tanto em Taiwan como na República Popular da China? Eles discutem essa questão separatista? Os chineses da República Popular realmente veem como uma ilha rebelde? Como que eles veem essa situação? É muito difícil dar uma opinião sobre isso, porque eu vou falar o erro mais comum, eu acho que você estuda isso, você estuda bastante, você se depara com pessoas que visitaram a China por 10 dias, e eles vão falar assim, não, na China é assim, ó, eu tava lá 10 dias e eu vi. Aí você fala, não, mas calma aí, não é bem, não, eu vi. E aí existem essas verdades absolutas causadas em muitos ruídos por pessoas que passaram pouco tempo, ou pessoas que consomem 3 vídeos de YouTube e se denominam especialistas em China. O ponto de vista que eu vou dar são de... E assim, eu tive eu não diria sorte, mas eu tive a facilidade de conseguir aprender mandarim. Eu sempre fui muito bom com sons, e aí eu imitava pessoas brincando, então eu conseguia ouvir um chinês, imitar ele assim. Então isso me deu muita força para repetir os tons do mandarim, eu falo muito bem, e isso me deu base para conhecer de verdade a China. Porque o estrangeiro que vai para lá, fala inglês e não fala bem, ele acha que conhece, mas ele só conhece superficialmente. É como você olhar um iceberg e falar que você consegue reconhecer todo aquele terreno. E não é bem assim, existem camadas de cultura, camadas que só a língua vai permitir isso. Então eu vou te falar assim, o chinês ele vai ter sempre muito medo de se manifestar. Você vai achar alguma coisa pública falando sobre isso? Se você achar, vai ser a mesma opinião que o governo chinês tem. Então se o governo chinês tem uma opinião que Taiwan é rebelde, olha só o que eles estão fazendo, eles não estão entendendo que a gente quer o bem de todo mundo, que é uma política harmônica que a China, o governo chinês vai falar sobre isso, essa vai ser a opinião dos chineses. Essa vai ser a opinião da mídia, e essa vai ser a opinião de alguém que tenha coragem de manifestar. Fala, não, esses taiwaneses só querem se separar, eles não sabem o que querem. Essa vai ser isso. Agora, se você começa a entrar em contato com alguns chineses de perto, falando com eles, conhecendo eles melhor, você vai ver que, como no Brasil, existem pessoas com liberdade de expressão. Liberdade de expressão, né, num círculo fechado sem internet. Mas elas vão se expressar e manifestar. E alguns vão falar, poxa, eu acho que assim, a China ajudou tanto Taiwan, a gente investe tanto, se não fosse a China lá, eles iriam quebrar, mas eu entendo, eles querem ser diferentes. Os chineses em si, quando você conversa em mandarim com eles, e eles têm um nível educacional um pouco a mais que a média, ele vai ser sensato, ele vai conseguir entender isso. Só que é a mesma coisa, às vezes, que você pegar aqui no Brasil, uma pessoa que tem um nível de educação, e discutir assim, cara... Será que, vamos falar, pegar um cara de extrema esquerda e falar, poxa, será que talvez algumas coisas não tem que ser privatizadas e o Estado tem que ser mais inchado? O cara de extrema esquerda vai discordar. E aí, às vezes, você vai pegar assim um cara de tal extrema direita e falar assim, poxa, você não acha que isso aqui tem que ser um pouco mais ao centro? Ele vai falar, não, pô, que isso? Não, tem que matar todo mundo. Então, assim, os extremos, inclusive no Brasil, é muito difícil de você conversar. Mas quando você pega as pessoas inteligentes, você consegue mostrar os dois aspectos do lado e eles têm, poxa, tem coisa certa, tem coisa errada. E é a mesma coisa do chinês sensato. Quando você pergunta pro taiwanês, aí sim, são poucos e vão
falar assim, não, pô, eu quero ter a dominância chinesa aqui, eu quero que eles entrem, eu acho que a gente deveria ser um país só, isso vai ser muito mais improvável. Só que aí eu vou pegar um exemplo recente de Hong Kong. Hong Kong, desde 98, foi devolvido à China, mas a concessão era muito simples. Por 50 anos, não pode haver nenhuma mudança política, nenhuma mudança econômica, nada pode mudar drasticamente no país. Esse seria o ponto. E a China foi entrando aos pouquinhos, e hoje em dia, assim, lá você pode votar em Hong Kong, você pode, só que você pode votar nas pessoas que o partido elege para você votar. Então, cada vez mais a China vai dominando e tirando a liberdade de expressão. Ela tem essa característica, porque ela sabe que discussões públicas geram barulho, geram ruído, que tiram o foco do controle, vamos falar assim, populacional e de pensamento coletivista que eles têm, né? Então, assim, se você ouvir uns Taiwan... É um pouco isso, né? Talvez seja aí a grande crítica à China, né? Que as pessoas fazem, né? Uma ideia de que... Não tem liberdade. Eu não posso criticar. Eu não posso... Não, cara, é que é o seguinte... assim, eu já vi, né, alguns vídeos de outras pessoas que já foram à China e ficaram tão mais tempo do que ele lá na China, né? Mais tempo que ele, ocuparam cargos maiores, mais importantes, né? Não sei o que ele fez lá exatamente, mas ocuparam cargos até, assim, que tem muito contato com o governo e tudo mais. E assim, cara, a questão não é que você não pode discordar ou criticar o governo. Pode. Só não pode juntar um grupo pra fazer isso e falar, o nosso grupo se chama XYZ e o nosso grupo, ele é pra... Não, aí você já tá organizando alguma coisa que ali na frente pode acabar com essa mentalidade mais coletivista e entrar numa mentalidade mais individualista. Agora, é certo ou errado o governo fazer isso? Eu não vou entrar nesse mérito. Mas uma observação a se fazer é... A mentalidade coletivista trouxe eles até aqui. Até agora. Levou eles onde eles estão. Segunda maior economia do mundo. Caminhando a passos largos no desenvolvimento de tecnologia. E... Poxa... Vamos pensar aqui que não só desenvolver tecnologia, mas exportação de tecnologia. Então, você conhece alguém que tem um celular chinês, você não conhece alguém que tem um celular brasileiro. Nos últimos 30 anos, de onde a China saiu para onde ela está hoje, e de onde o Brasil estava, onde a China estava há 30 anos atrás, e onde o Brasil está hoje. Então, são dois países, e claro que a China tem 7 vezes a nossa população, mas também, né, é um país bem grande territorialmente, tem problemas, regiões desérticas e tudo mais, que não pode ser acessado de maneira muito fácil. Então, assim, cara, é uma comparação a ser feita. Eu acho injusto comparar a gente com os Estados Unidos, é injusto comparar a gente com os países europeus, sabe? É injusto isso, mas, poxa, eu acho que dá pra gente ter uma comparação. E aí aprender algumas coisas, filtrar algumas coisas que daria certo pra gente analisar, né? Então, é meio que isso. Os chineses, eles vão ser contra na maioria. Se você ouvir os chineses publicamente, eles vão ser a favor de se juntar e falar que Taiwan é a mesma coisa, e eles estão querendo ser amigos dos Estados Unidos, que são os traidores, mas tudo depende da profundidade que você escuta e com quem você está falando. E Lincoln, só últimas 2 questões. Como você faz visitas constantes lá, você tem algum medo de se pronunciar publicamente contra o governo chinês? Primeira questão. E a segunda questão... Você já fez visitas também mais ao interior da China? A região de Xinjiang, a região do Tibete? Já foi para essas regiões? Eu acho que a sua primeira pergunta, eu diria que sim, tá? Eu não eu não falaria extremamente mal de alguns tópicos que eu acho sensível em programas públicos. Uhum. Por uma política da boa vizinhança. O que eu diria na política da boa vizinhança? Eu não falaria mal do meu cliente, vamos falar assim, é o cliente, vamos supor o Brasil. O Brasil pode sair falando mal diplomaticamente, publicamente da China? Seria, vamos falar assim, até um pouco hipócrita, porque é o nosso maior cliente, o cara é o país que mais consome de mim. E por eu vir da iniciativa privada e não ser de uma área, vamos falar assim, acadêmica e política, eu entendo que é sim um país que me gera negócios, eu trabalho com eles e eu não vou ficar falando, eu não vou ficar cuspindo no prato que eu como. Então existem opiniões que eu penso deles, mas eu me preocupo um pouco e tento ser um pouco mais polido dependendo do assunto que eu falo. A resposta, eu não diria medo, não é um medo, porque eu já teve uma época que eu gravava conteúdo pro YouTube e eu fui um pouquinho mais sensível e eu tive, vamos falar assim, pequenas consequências disso, vamos falar assim, mas eu me preocupo.
Eu me preocupo um pouco com o que eu falo. Segundo tópico, você já foi em duas regiões que você falou. Eu acredito que a primeira província que você falou é a região de Xinjiang. Xinjiang, exatamente. A região de Xinjiang fica noroeste na China. É a região que eles consideram extremamente sensíveis, porque o povo de lá é muçulmano. Quando você pega uma nota chinesa, olha atrás, tem algumas línguas, tem a língua de origem tibetana antiga, tem mandarim, caracteres chineses, e tem árabe. Então, assim, ali existem chineses que, se você olhar, não parecem chineses, são chineses que parecem com o rosto mais quadrado, que muito mais parecem pessoas do Cazaquistão, russos, tem uma estrutura um pouco mais árabe, eles têm barba, É meio mulheres desértico, usavam né? burca completa, eles são muçulmanos, então assim, a comida é totalmente diferente. E houve sim uma doutrinação do Partido Comunista de unificar o país a troco dele. Eles não aceitam não ter uma língua única. Eles não aceitam não ter uma moeda única. Eles não aceitam ter um pensamento único. Então, assim, quando a gente fala de religião, existe religião na China? Não existe. Os chineses são ateus, na vasta maioria. Eles acreditam indiretamente, muito menos do que aqueles que são aqui os católicos não praticantes. Assim, não dá nem para comparar quem não tem religião como o budista não praticante chinês. Né? Eles não têm uma religião. E lá a mesma coisa. Quando você deixa alguém idolatrar um deus ou uma religião, ele tira a força do partido, né? E, querendo ou não, eles ajudaram a doutrinar na escola, a focar no partido de novo, não focar tanto em religião. E foi de uma maneira... O que é dito publicamente é que foi pacífico e foi tranquilo. Mas eu acho que qualquer imposição cultural que você vê não é tranquilo, e houve sim alguns abusos que eles fazem lá. E aí pode pegar um outro conteúdo falando disso, que existem grandes indícios que eles fazem coisas bem afrontosas ali, né? E o que é bizarro quando a gente vê? Se a gente vê todos os vídeos internacionais de influenciadores que já visitaram, você vai ver o oposto. Porque o partido é muito esperto e inteligente em contratar influenciadores certos para passar um ponto de vista que ele quer passar. E o que é importante é entender que existem duas coisas. O que esses influenciadores estão falando é mentira? Lá é um lugar utópico que não existe essas coisas e tá tudo bem? Não, não é mentira. Se você só olhar as coisas boas de um lugar, você só vai ver isso. E quando você olha... Não, acho que, por exemplo, acho que uma coisa que ele deve estar citando, assim, de imposição cultural e tal, essas coisas, acho que é meio que umas coisas bizarras de imposição cultural e não sei o quê. É quase que o que aconteceu aqui no Brasil, né? Que os portugueses fizeram com os indígenas, por exemplo, né? Uma invasão bizarra de mudança cultural. Então, tipo, entrar numa aldeia indígena e ensinar outra língua, ensinar outra religião, como se o cara não tivesse, ensinar outro modo de vida. Sabe? Não, não é aí que você mora, é aqui fazendo isso. Não, não é assim que trabalha, é aqui fazendo isso. Não, não é assim que reza, não é assim que fala, é aqui fazendo isso. Sabe? Então acho que é mais ou menos nesse sentido que ele tá falando, né? Outras, você vai ver as coisas ruins. Aí, se eu já fui para lá, eu nunca fui para Xinjiang, né? Porque é longe pra caramba, seria como se ir para Moscou, mas eu fui pro Tibete. São poucos estrangeiros, acho que foi para Xinjiang. É até um bom ponto. Acho que eu geralmente escolho, se eu tenho um tempo livre, ao invés de viajar dentro da China, eu escolho conhecer outros países da Ásia que eu gosto muito, né? Eu já conheci quase toda a Ásia, eu acabo passando por lá. Mas eu vou colocar até esse ponto ali, de repente até na saída que eu vou agora para outubro, eu passe uns 3, 4 dias ali para pelo menos fincar a bandeira. Eu só vou ver provavelmente o que eles querem que a gente veja, que o estrangeiro veja, mas eu vou dar o meu pulo para ter a minha experiência pessoal e provavelmente vai ser a mesma da que os influenciadores publicam, que é isso que eu vou ter acesso, né? Eu não vou conseguir ter acesso a muitas outras coisas. E o Tibete é fantástico. Ó, esse negócio de só ter acesso ao que o partido deixa, eu já vi opiniões diferentes sobre isso na internet. Então tem pessoas que falam, ó, você desceu lá no aeroporto, lá em Pequim, você compra um bilhete de trem e anda de trem a 300 quilômetros de distância de Pequim, ninguém vai te impedir de ir lá sozinho e dar uma volta por lá onde você quer ir. Então, aí fica difícil, né? São visões diferentes. Então, aí aqui eu não opino porque eu não tenho experiência, nunca fui, né, na China. Então eu teria que ir um dia pra ver se eles vão falar, ó, daqui você não pode passar, aqui nessa região você não pode entrar, nesse lugar você não pode ir, sabe? Eu não sei, isso eu realmente não sei, eu teria que ter minha experiência própria. Mas só tô mostrando uma outra visão que eu já vi
em outros lugares. Assim como eu tô vendo um vídeo dele aqui na internet com vocês, eu já vi em outros vídeos na internet pessoas dizendo que você pode circular na China tranquilamente, que você não vai ter problema. Eu tive muito problema lá, porque eu sou pesado, eu sou meio fordo, vamos falar assim, né? E por ser isso, eu sofri muito de altitude. É muito alto. Você chega em Lhasa a 4.000 metros. Cusco tem tipo 3.600 metros, né? Então você chega em Lhasa, eu não aguentei, eu ficava andando de oxigênio, era uma viagem de 5 dias, eu aguentei 3, tive que adiantar meu voo, que eu passei muito mal. Mas é uma cidade muito rica culturalmente, com muito controle, e existe a mão ali do partido muito preocupado com o que os estrangeiros e os chineses pensam daquela região. E posso fazer só uma última pergunta? É bate pronto, ping-pong, juro mesmo, tá? Você falou então que a religião ela é proibida na China, porque pelos relatos que eu vejo alguns influenciadores... Eu não usaria o termo proibido. Tá. Existem igrejas e existem templos, você pode propagar fé desde que sejam em espaços fechados, não é isso? Publicamente você não pode propagar, se for espaço fechado, sem nenhum problema. Essa é uma das coisas que na China é uma linha cinza. Então assim, você é proibido? Não é proibido. Mas pode? Não é que pode. Então assim, tem uma lei chinesa que é a lei mais genérica de você quebrar, e você pode ser preso por isso, que é quando você causa uma desarmonia na China. E, porra, isso é muito genérico, né? Como que você causa a desarmonia? Como que você causa problemas na harmonia? E tem essa lei. E quando você pega a religião, as leis vão estar extremamente genéricas como essa. O que eles não querem? Eles não querem barulho. Então, quando você falou assim, pode ser em lugares fechados? Pode, desde que continue muito pequeno. E desde que tenha alguém do governo entendendo o que está acontecendo, reportando para cima que não está tendo nenhum problema, nenhum pensamento revolucionário, nenhum trecho de nenhum livro focado em não deixe ninguém te controlar, o único controlador é Deus, né? Eu estou inventando algum trecho, mas só para entender. Poxa, esse trecho não é legal ficar falando para os chineses ali, não é legal ficar falando para as pessoas. Se são mais estrangeiros que estão ali naquela religião, mas eles são quietinhos, não ficam manifestando dentro do WeChat, das redes, também não vai ter problema. Então, é um ponto bem sensível. Se você quer ter fé, eu diria assim, isso é a minha opinião de vivência lá, né? Não é algo muito aberto que você vai poder ficar fazendo barulho, vamos convocar mais gente, vamos aumentar o tamanho desse culto, vamos ganhar mais franquias da nossa igreja para levar a palavra para outras pessoas, isso não é bem-vindo. Mas não é que é proibido. Perfeito, Lincoln, obrigado, viu? Era isso. Lincoln, quero agradecer demais a sua participação. Tá aí, né, galera? Então é meio isso, né? Assim, achei legal as coisas que ele falou, né, sobre a China e tal. Igual eu falei pra vocês, algumas coisas eu já ouvi gente falando diferente, mas não consigo entrar nessa seara aí, porque nunca fui, né? Então eu teria que ter a minha própria experiência pra dizer, não é assim, ou é assim, né? Então não sou, igual eu falo, o que eu sei da China é o que se fala muito em geopolítica, a questão da relação econômica deles com o resto do mundo, a relação política deles com o resto do mundo e tudo mais, mas questões internas chinesas. Não sou um grande pesquisador da China, tem gente que entende muito mais do que eu em China e que poderia dar uma visão mais esclarecedora talvez sobre esses pontos aí. Mas me interessante ver isso, né, essas partes aí que ele falou, pelo menos é uma visão de quem morou 12 anos na China, é uma vivência interessante, né? E que mostra algumas opiniões pra gente aí diferentes.